Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de resumo de direito penal. Hoje falaremos sobre um dos aspectos, uma das colunas, né, lá do conceito de crime, que é culpabilidade, e dentro dessa coluna, culpabilidade, nós temos o elemento imputabilidade penal, tá? Hoje falaremos de imputabilidade penal e logo em seguida falaremos de concurso de pessoas. São dois assuntos que também são importantes que você domine, tá? Lembrando, conceito de crime, crime é um fato típico, antijurídico e culpável, tá? Dentro da culpabilidade, nós temos a imputabilidade penal, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Falaremos rapidamente hoje de imputabilidade penal, tá? Conceito de imputabilidade penal, siga aí no slide, são as condições pessoais que dão a gente a capacidade para que lhe seja imputado um fato punível. Então, a imputabilidade está diretamente relacionado às condições pessoais do agente. Quais são os aspectos que são avaliados na imputabilidade penal? O aspecto intelectivo, ou seja, ele tem que ter capacidade mental para entender o que ele está fazendo, certo? Ele tem que compreender claramente o que ele está fazendo, que aquela conduta dele é criminosa, tá? Então, a lei fala em retardo mental, em doença mental, tá? São pessoas, a lei fala isso, são pessoas que não têm, no momento do cometimento do crime, a capacidade intelectiva para entender o que está acontecendo, tá? Já vamos falar sobre isso aqui mais na frente. Também temos o elemento volitivo, que é o que? Ele tem que agir com dolo, ele tem que agir com vontade, ele tem que agir com finalidade para cometer um crime. Lembrando você que a finalidade ela é diretamente ligada ao elemento doloso, tá? O elemento culposo é uma quebra objetiva de cuidado, tá? Do dever jurídico de cuidado. O crime culposo, portanto, ele só vai ocorrer se a lei assim o determinar, tá? Em regra, o crime só é cometido se for de forma dolosa. A exceção é a forma culposa, mas a legislação tem que trazer isso, tá? Como possibilidade de cometimento de um crime culposo, por exemplo, lesão corporal culposa é um dos casos, por exemplo, homicídio culposo também, mas a maioria dos crimes não tem, tá, a possibilidade de cometimento de crime por meio de culpa. Então nós temos elemento intelectivo, que é o cara sabe o que ele está fazendo, ele tem consciência do que ele está fazendo. Elemento volitivo, ele quer fazer, ele tem finalidade. E o elemento cronológico, talvez aqui um dos mais criticados, né, pela sociedade, que é a questão de que a legislação determinou uma idade mínima para que o sujeito entenda o que ele está fazendo, que é a idade de 18 anos aqui no Brasil, tá? Então, o que se entende? Que de 18 anos para baixo, o cidadão, a pessoa, o agente do crime, não teria condições psicológicas ainda, não estaria psicologicamente maduro para entender a gravidade do ato que ele estaria cometendo, tá? Então nós temos esse elemento cronológico também que é relacionado à idade, tá? Só passando aqui, desculpa. Momentos da constatação da imputabilidade, tá? Isso é muito importante, ó. Quando é que você vai considerar, você vai ter que considerar que uma pessoa é incapaz ou não, tá? Que ela sabe o que ela está fazendo ou não. Isso vem diretamente definido no artigo 26. Olha aí, preste atenção. É isento de pena o agente que, vem as palavras que eu lhe falei, ó, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo mental, preste muita atenção aí ao tempo da ação ou omissão. Olha essa palavra, é a palavra-chave, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Preste atenção. Não é simplesmente por a pessoa ser. Se a questão te trouxer assim, fulano de tal tem um desenvolvimento mental incompleto, fulano de tal tem retardo mental, fulano de tal tem uma doença mental, portanto ele é tido como inimputável, ou seja, a ele não pode ser imputado um crime. Se a pergunta for feita assim para você, você vai dizer que está errado. Não é simplesmente por a pessoa ser doente mental que ela
já objetivamente você vai definir que ela não comete crime. Não, tá? Você vai ter que avaliar se no momento em que ela cometeu o crime, ela era inteiramente incapaz de entender ou não o que ela estava fazendo. Existem pessoas que têm lampejos de lucidez, tá? E lampejos de loucura. É a mesma coisa, uma pessoa que não tem problemas mentais, ela é a todo momento imputável? Você vai dizer que não, que depende. Vai depender do momento em que ela comete o crime. Então a questão vai ter que te dizer qual era a situação dela psicológica no momento em que ela comete crime. Então, você no momento em que ela comete crime, na ação ou omissão, você vai ter que avaliar o elemento psicológico, mental, intelectivo, ou seja, se a pessoa sabia o que ela estava fazendo. Você vai ter que avaliar se essa pessoa tinha idade para isso, ou seja, se ela era maior de idade, ou seja, maior de 18, e você ainda vai ter que avaliar a finalidade dela, se ela tinha intenção de fazer isso. Se fechar os três, a pessoa, portanto, é imputável. Tá? Cuidado com o artigo 26. Atenção com essa diferença, cai muito em prova. E como as pessoas erram, inteiramente incapaz é diferente de não inteiramente capaz. Inteiramente incapaz é absolutamente incapaz, ele não sabe o que está fazendo, não tem a mínima possibilidade de ele entender o que ele está fazendo. Nesse caso, a isenção de pena é uma excludente de culpabilidade, tá? Você exclui a imputabilidade e ele é isento de pena, tá? A essa pessoa é aplicada uma medida de segurança. O não inteiramente capaz, pessoal, é o que entende mais ou menos o que está acontecendo, tá? Ele não é inteiramente capaz, ele é capaz pela metade, pelo meio. Tome cuidado com essa diferenciação. Então a palavra-chave, volto a dizer, é inteiramente incapaz ou absolutamente incapaz. Aí sim é isento de pena. O outro, se ele sabe mais ou menos o que está fazendo, ele vai responder pelo crime sim. Entretanto, a pena dele vai ser reduzida, tá bom? Sistema de aferição adotado pelo Brasil é o critério biopsicológico, que foi o que eu falei para vocês aqui. Vai se avaliar a questão psicológica dele no momento, né? Se ele tinha condições de saber o que ele estava fazendo, e mais a questão biológica no sentido da idade, se ele tinha idade capaz para resolver esse crime, tá? Olha aí, os inimputáveis quem são? Como estava lá na lei, né? Quem tem desenvolvimento mental retardado, incompleto ou proveniente de doença mental. Só lembre-se que isso tem que ser aferido no momento em que ele cometeu o crime, tá? Estou sendo repetitivo aqui, mas é para que você grave isso e não caia nessa pegadinha. Outro, menor de 18 anos, esse aqui é o critério objetivo, tá? Biológico, ou seja, não interessa. O menor de 18 anos, ele pratica o crime e não pratica o crime, ele comete ato infracional e a ele é aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não interessa o tamanho do crime, a gravidade do crime, a ele vai ser aplicada a lei do ECA, tá? E tome cuidado com essa outra situação aí, que é a embriaguez acidental. Olha, a embriaguez acidental, ela causa, sim, a inimputabilidade. Mas olha essa palavra acidental, hein? Não é embriaguez culposa e não é embriaguez pré-ordenada porque ele quer beber, tá? Essa embriaguez acidental, ela é proveniente de caso fortuito ou força maior, tá? Caso fortuito, você, por exemplo, não esperava que ia ficar embriagado por uma situação que você não provocou. Não é assim, eu bebi e passei da conta. Não. É, por exemplo, eu dou até um exemplo assim, ó. Vamos supor que o seu médico chegue para você e fale assim, ó, tu não pode tomar bebida alcoólica com esse remédio, tá bom? Tá bom, beleza. Você vai no restaurante e chega lá e pede alguma coisa para beber e fala assim pro garçom, tem algum tipo de batida aí sem álcool? Aí o cara falou, nós temos essa aqui que se você quiser, se tiver opção, a gente manda retirar vodka, cachaça, alguma coisa assim, você só toma batida, isso é comum. Aí o cara fala assim, tudo bem, pode fazer essa para mim aí, sem álcool, tá bom? Tá bom. O cara vai e pede na cozinha, só que a cozinha não atende esse teu pedido, tá? E você toma sem notar que há o gosto do álcool. Toma, tá docinho, vai tomando, e aí quando você vê, mistura de forma fortuita, ou seja,
você não agiu com culpa, você não agiu com vontade, né? E aí esse álcool se mistura à sua medicação e você atinge a inimputabilidade, aí pratica um ato que você não tem a mínima condição de entender o que você estava fazendo. Nesse caso, por ser acidental, exclui a imputabilidade. Cuidado com a embriaguez acidental. Força maior, um exemplo talvez mais simples, né? É alguém te forçar a beber, né? A pessoa te faz com que você beba à força, né? Nesse caso também, atingindo a embriaguez aí, se você cometer um caso, se a pessoa cometer um ato, um fato, sem ter a mínima condição, olha só, não é porque está embriagado que é inimputável e pronto. Lembre-se lá do artigo 29, ele tem que ter absoluta incapacidade mental. Tá? O cara fica tão louco, tão embriagado, que ele não se lembra e não sabe do que ele está fazendo. Tá? Cuidado, que não é embriaguez culposa, é diferente da embriaguez acidental. Tá? O que vale aqui é acidental, por favor. Tá? E só para revisar, só botar aqui para cima, para reforçar de novo a leitura, eu vou colocar lá o artigo 26 de novo, que diz o seguinte, ó, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida, tá? De 1 a 2 terços, olha aí o caso da redução da pena, se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era, olha aí, tá vendo? Não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, o parágrafo único vem tratar de situações em que o cara estava numa situação de problemas mentais ou então numa situação de embriaguez acidental, mas ele sabia mais ou menos o que ele estava fazendo. Ele agiu por impulso, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Nesse caso, há a redução da pena de 1 a 2 terços. Então, preste atenção. A isenção é só quando o cara era inteiramente, absolutamente capaz. Tá? E para finalizar essa aula aqui, essa parte da aula, vamos falar da emoção e paixão. Quando é que a emoção e paixão, elas têm alguma influência, será, na situação da imputabilidade? Por exemplo, o pai que mata o estuprador da filha, né? Ou então o marido enciumado que mata a esposa, ou a esposa que mata o marido com relação a uma forte emoção ou paixão, ele tem isenção de pena? Nesse caso, não, tá, pessoal? Nesse caso, não há situação de isenção de pena. Não há inimputabilidade aí. Ah, mas ele ficou louco, ficou nervoso. Não interessa. No mínimo aí vai ter um caso de redução de pena, tá? Mas nunca a emoção e a paixão excluirão a imputabilidade, tá bom? Então esse é um dos elementos da culpabilidade, tá, pessoal? Então agora vamos passar para um outro tipo, um outro assunto dessa aula, desse resumo, que é o concurso de agente. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, outro assunto importante para a gente tratar aqui também, falamos da imputabilidade, né, no início da aula, é agora concurso de agente, tá? Concurso de agente também é um assunto importante e que causa um pouco de confusão na galera, tá? Preste atenção nos requisitos do concurso de agente aí, ó, tá escrito pluralidade de agente, claro, tem que ter mais de um agente, né? Concurso de agente. Relevância causal da conduta, isso é muito importante, tá? Para que haja concurso, as condutas têm que ser relevantes, tanto do João quanto do José. Identidade de infração, importantíssimo. Os dois têm que querer praticar o mesmo crime. O João e o José, portanto, vão com a ideia, com a intenção de praticar o crime de furto. Eles vão com a intenção de praticar o crime de roubo. E mais ainda, tem que ter um vínculo subjetivo ou o liame subjetivo, ou seja, eles têm que estar de acordo com isso. Não pode o João pensar em fazer o furto sozinho e o José também pensar em fazer o furto sozinho. Aí cada um responde pelo seu crime. O liame subjetivo, portanto, é muito importante no concurso de agente. O João tem que estar, de alguma forma, acertado com o José,
que os dois cometerão um crime de furto. Esse acerto precisa ser prévio? Não precisa ser prévio, basta que haja o acerto, basta que haja o vínculo subjetivo, preste atenção. Tem que ter o vínculo, mas não precisa ser prévio, com muita antecedência, pode ser na hora. Pode ser que o José esteja indo cometer o crime e o João fale para ele: onde é que tu vai? Eu vou ali furtar. Vou ali furtar um cidadão bem ali. Então eu vou contigo. Beleza, já deu o vínculo, tá? Já juntou aí a ideia. É muito importante, então, que você entenda, para consequência das atitudes deles, do concurso de agente, que eles têm identidade de infração e vínculo subjetivo, tá? Continuando, a teoria adotada pelo Brasil, olha aí em cima aí a teoria monista, tá? Deixa eu botar para cá a teoria monista, tá? Que diz o seguinte, ó: todos que contribuem para o crime respondem por ele, tá? Qual é a grande diferenciação aí que você tem que ter em mente da participação da coautoria? O que diz a participação? Participação é o agente que auxilia de forma moral, olha essas duas palavras, ou material. Então a participação não é só a participação material, também tem a participação moral, tá? É também interessante você ficar atento com isso aí, porque a gente só pensa na participação material, o cara que compra arma, compra faca, compra o veneno, né? Nesse caso não, viu? Nesse caso aqui também tem a participação moral. O partícipe, isso é muito importante, ele não pratica o núcleo do tipo penal, tá? Ele simplesmente ajuda, ele auxilia, tá? Isso também é interessante. Ele não executa o crime. Então, por exemplo, núcleo do tipo penal, homicídio, matar alguém, tá? O matar alguém aí é o cara que atira, o cara que dá a facada, o cara que segura o outro para dar a facada. Ele está executando, ele está ajudando. Esse aí é o autor e o coautor, tá? É o cara que segura para o outro estuprar, é o cara que estupra, é o cara que bate. Esses caras estão na execução do crime, tá bom? Estão executando o núcleo do tipo. Nesse caso, são autores e coautores. O partícipe, ele ajuda de uma forma acessória, ele auxilia, como eu falei, de forma moral. Vai lá, eu acho que tem que fazer, é isso mesmo, né? O teu marido te traiu mesmo, vai lá e mata ele. Na verdade, eu te ajudo, peraí que eu vou lá comprar um chumbinho. Na verdade, eu tenho uma arma, toma aqui, mas vai lá, não tem nada a ver com isso, mas vai lá, tá aqui, ó, tô te ajudando, tá? Esse é o partícipe, tá bom? Cuidado com isso, que o coautor já são dois ou mais agentes que praticam o núcleo do tipo penal, como eu te falei aqui, tá bom? Tem a teoria do domínio do fato, que é muito importante, utilizada no Código Penal, no direito penal, que é o seguinte: autor não é também só o que executa, tá? Autor é o que contribui de forma independente e essencial, ou seja, o autor é o que planeja, tá? Pode ser o autor intelectual, por exemplo, o cara que contrata e determina que se faça o crime, mas veja que a contribuição dele é independente e extremamente essencial. O partícipe não, o partícipe ele só ajuda de forma acessória, tá? O partícipe nunca está no centro das atenções, ele nunca domina o fato. O partícipe simplesmente ajuda, tá? Se o partícipe não entrar no crime, não tem problema, o autor continua dominando o fato, ele continua com as possibilidades totais de cometer o crime, tá? Agora, o autor intelectual, por exemplo, não, ele jamais vai ser partícipe, porque ele pode mandar parar o crime a hora que ele quiser, ele pode mudar os rumos do crime. Então essa que é a diferença, tá? O autor e o coautor, eles dominam o fato, tá? Eles dominam o crime, eles estão ali para executar, planejar, tá? E terminar, consumar o crime. O partícipe está sempre de forma acessória. Só tome cuidado com o seguinte: o STJ, ele tomou uma decisão relacionada ao cidadão que no roubo, isso é muito importante, a banco ou qualquer outro tipo de roubo, o cidadão que está no carro aguardando para que essas outras pessoas fujam, então vão dois lá roubar e o cara está lá no carro esperando, certo? Esse cara que está no carro esperando, segundo a jurisprudência,
ele é tido como coautor sim, tá? É entendimento atual da jurisprudência, tá? Ele ajuda de tal forma que talvez se não tivesse a ajuda dele, não teria o crime. Então, a jurisprudência vem entendendo que esse cara que está no veículo, aguardando para empreender a fuga, para ajudar os demais a fugirem, ele não é partícipe, tá? Ele é sim coautor do crime, tá bom? Olha aí, olha o que diz o artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida, preste muita atenção nesse final, na medida de sua culpabilidade, tá? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, tá? Princípio da individualização da pena, certo? Cada um vai responder pelo tamanho dos seus atos, tá? Olha só o parágrafo 2º, isso despenca em prova. Preste muita atenção. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste do crime menos grave. Essa pena será aumentada até a metade se a hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Pessoal, o que é isso? Tá? Olha só, vamos dar o exemplo do latrocínio, como a gente sempre fala aqui. Tá? João tem liame subjetivo com José e fala assim: José, vamos fazer um furto lá na casa da minha vizinha? Vamos, cara, tá tranquilo lá, não tem ninguém, tá? Só é ela já é uma senhora. A gente entra lá, ela tem joias lá, a gente furta as joias e pronto, tá de boa, beleza? Beleza, o João e o José, tá? Olha o que acontece. O José vai pensando, em acordo com o João, que eles vão cometer um crime de furto, tá bom? Só que no meio do caminho, o José, João e José, tá? O José adere à ideia e vai fazer o furto. O João, ele leva um revólver consigo, tá? José não sabe dessa situação. E no meio do cometimento do furto que José estava pensando em cometer, João atira na senhora para, de alguma forma, conseguir intentar, conseguir o crime de furto. A senhora reage, ele atira. Veja, você sai daí do furto para o latrocínio, né? Ele matou para levar o bem. Isso é latrocínio, tá? Nesse caso aí, quem é que responde por latrocínio e quem é que responde por furto? É simples. João sozinho responde por latrocínio. Por quê? Porque José não tinha tido esse liame, esse vínculo subjetivo com ele. Tá? Não tinha como, eles acertaram outra coisa. O José foi para furtar. E o João, no meio do caminho, de uma forma só independente, resolveu praticar o latrocínio e matou a senhora. José vai responder por isso? Não, jamais. Tá? José responderá por furto e João responderá por latrocínio. Agora olha o que o parágrafo 2º diz. Ei, presta atenção. Por mais que José responda por furto, se José soubesse, imaginava que isso poderia ocorrer, por exemplo, ele já sabia que João era um latrocida quanto mais, ele sabia que João estava andando armado sim, né? João falou, olha, eu vou levar, né? vai que dá. Né? Veja bem, se ele previsse isso, se ele tivesse essa ideia de que poderia isso acontecer, José não responde por latrocínio, mas a pena dele de furto vai ser dobrada, tá? Vai ser aplicada até a metade, quer dizer, dobrada, desculpa, cuidado com isso também, que isso é pegadinha também, não é dobrada, tá? Não é vezes 2 não, é vezes meio, é até a metade, tá? Então tome cuidado com esse dobrar, eu mesmo me enganei aqui, tá? É até a metade, tá bom? Então a pena dele vai ser aumentada até a metade, tá? Cuidado com isso. Autoria colateral. O que é autoria colateral? É uma situação em que dois indivíduos, né, cometem um crime, só que não tem liame subjetivo, tá? João quer cometer agora, quer matar, né, a Maria, e José também, tá bom? Só que João não acerta com José nada. João está de forma independente,
tá? E José também está de forma independente, eles não têm liame subjetivo. Se eles não têm liame subjetivo, a gente chama isso de autoria colateral. Cada um está agindo por si. Nesse caso, qual é a consequência? Cada um responde pelo que fez. Se José matou e João só... Vamos supor que os dois tenham dado tiro ao mesmo momento, só que a bala de José que mata, a bala de João que mata, João responde por homicídio e José por tentativa de homicídio e assim sucessivamente. Ou seja, cada um responde pelo que praticou. Tá bom, pessoal? Isso é um assunto que nós já falamos várias vezes na nossa sala de aula e eu estou só revisando com vocês mais um assunto importante, tá bom? Circunstâncias que são incomunicáveis também cai muito, presta atenção, artigo 30, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, olha, condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, ou seja, existem algumas situações de caráter pessoal que são necessárias para que aquele crime ocorra, são elementares do crime. Se não houver essa condição de caráter pessoal, não há esse tipo de crime. Por exemplo, o exemplo mais comum que toda a doutrina usa, que é o caso do funcionário público, do agente público. Existem alguns crimes que só existem se o agente público comete. Por exemplo, o mais comum é o crime de peculato. O crime de peculato só comete quem é agente público, certo? Então, ser agente público é uma condição de caráter pessoal. É o cara que passou no concurso, é o cara que tem algum vínculo, né, com a entidade pública. O que o artigo 30 fala? Essa circunstância de caráter pessoal do agente público se comunica ao coautor, a pessoa que está com ele, ou seja, se João é agente público, ele comete peculato, José, que não é, que está com ele, responde por peculato, a resposta é sim, porque nesse caso, essa condição de caráter pessoal, ser agente público, é elementar do crime de peculato. Tá? Então ela se comunica, só que você só tem que lembrar do seguinte, é importante que o coautor, o agente que está com o funcionário público cometendo o crime, ele saiba que ele é funcionário público. Ele tem que saber dessa condição de caráter pessoal para poder se comunicar. Se a condição não for de caráter pessoal, se a condição de caráter pessoal não for elementar do crime, não se comunica. Tá? É o exemplo que eu te dou do filho que vai furtar o pai, né? O filho vai furtar o pai com seu colega. Ser filho não é elementar do crime de furto. Você pode ser filho ou não da vítima. Nesse caso, se o filho furta o pai, nós vimos aqui nas aulas passadas que nesse caso o filho é isento de pena, salvo algumas exceções, mas o coautor não. O coautor responde pelo crime. Por quê? Porque essa situação, ser filho, não é caráter pessoal, é caráter pessoal, mas não é uma elementar do crime necessário para o crime de furto, tá? Então, tome cuidado com o artigo 30 também, tá, pessoal? Portanto, hoje nós falamos sobre inimputabilidade ou imputabilidade penal e também concurso de pessoas. Espero ter ajudado vocês mais uma vez, tá? E nas próximas aulas falaremos de outros assuntos também tão importante quanto, tá, pessoal? Bons estudos e vamos à luta. Até mais.